A gente vai falar um pouquinho agora sobre o cenário político. O Ministério da Agricultura está abrindo uma auditoria para investigar as reclamações dos agricultores afetados pelos eventos climáticos que não estão conseguindo renegociar dívidas rurais. O jornalista Leandro de Souza atualiza para a gente as informações. Vamos conversar com ele então ao vivo? Ele está com a gente aqui conectado direto do Congresso Nacional. Leandro, seja bem-vindo com a gente. Uma boa noite para você. Atualiza para a gente, então, essas informações. Inclusive, hoje você acompanhou uma reunião, né, lá no Ministério da Agricultura, com parlamentares. Enfim, traz essas informações para a gente. Uma boa noite para você. Olá, Felipe. Muito obrigado. Uma ótima noite para você e também para quem está conosco. Exatamente. O problema é que o represamento nas negociações das dívidas dos produtores rurais que poderiam ser atendidos pela medida provisória número 1314, ou seja, I14 de 2025, que disponibilizou 12 bilhões de reais para os produtores fazerem essa renegociação das dívidas, chamou a atenção do próprio governo. Você vai lembrar que eu trouxe a informação aqui que durante a COP30, o próprio presidente da República, o presidente Lula, ligou para o ministro Carlos Fávaro cobrando providências a respeito do assunto. E as providências começaram a ser tomadas pelo Ministério da Agricultura. Hoje mesmo foi anunciado que foi formado um grupo de trabalho que já vem fazendo análise há mais tempo a respeito deste assunto e eles chegaram à seguinte conclusão: apenas 3,4 bilhões de reais, ou seja, 3 bilhões e 400 milhões de reais foram liberados dos 12 bilhões que foram disponibilizados. A medida provisória, ela atendia 1.418 municípios que foram afetados por problemas climáticos, mas 992 municípios acabaram ficando de fora. Eles também sofreram problemas climáticos, mas conforme as exigências da medida provisória. Por exemplo, 3 eventos climáticos seguidos, perdas de até 3 safras seguidas também, num percentual que está definido pela medida provisória. Então, muitos dos produtores, mesmo aqueles que estavam dentro das propriedades, muitos deles ficaram de fora dessa renegociação, por diversos fatores. Por exemplo, o produtor teve 2 perdas seguidas, mas na primeira delas não registrou essa perda, foi atrás do dinheiro e acabou fazendo o plantio por conta própria. Ele acaba não se enquadrando, mas tem dificuldade. O que aconteceu foi que o Ministério da Agricultura identificou que entre 2020 e 2025 houve uma aplicação equivocada dos bancos em relação às regras do Manual do Crédito Rural. Eu explico. O produtor, por exemplo, que teve perda lá em 2020, no percentual que está definido no Manual do Crédito Rural, ele poderia ter ido ao banco e ter feito a renegociação das dívidas com os mesmos valores, com exatamente os mesmos termos do contrato original. No entanto, ao procurar a instituição financeira, muitos produtores acabaram embarcando naquela conversa do gerente do banco, ou seja, contrataram um crédito mais caro, às vezes de 12, às vezes de 15, até 18 ou mesmo 25% de juros em razão exatamente do não cumprimento, em razão da conversa do gerente que acabou fazendo com que o produtor no desespero pegasse um dinheiro que não era válido. E isso acabou se repetindo e foi identificado até mesmo pelo Ministério da Agricultura, que começou a fazer essa auditoria nas contas. Só para você ter uma ideia, pelo menos até agora, 280 milhões de reais deveriam ter sido negociados originalmente desde o primeiro contrato que não foi cumprido. Só para você ter uma ideia, foi nos mostrado ali para 2 jornalistas que acompanharam, eu e um colega jornalista do Rio Grande do Sul, o que aconteceu, por exemplo, casos concretos. Na cidade de Pelotas foram analisados 6.150 cadastros ambientais rurais que foram afetados por problemas climáticos, num total de 9.060 talhões, de onde saiu a produção agrícola. 30% dos produtores dessa cidade foram beneficiados pela medida provisória, mas 48% não se enquadraram. Por quê? Exatamente porque não estavam cumprindo aqueles critérios, ainda que tenham tido o direito de fazer a renegociação desde o primeiro contrato, desde a primeira frustração de safra, muitos deles lá em 2020. No município de Santa Rosa, por exemplo, que foi analisado aqui, foi o caso de um produtor, a gente não gosta nem de falar sobre isso, que acabou por desespero tirando a própria vida. Em Santa Rosa foram analisadas 4.994 propriedades, ou seja, talhões, 3.860 CARs, 32,8% dos produtores dessas propriedades se enquadravam na medida provisória, mas 50,8%, ou seja, mais da metade dos produtores não estavam enquadrados. E desses produtores, muitos deles tinham direito a renegociar desde o contrato original. Mais de 10 mil operações até agora foram identificadas que poderiam ter sido feita a renegociação lá naquele primeiro contrato. A gente conversou com o secretário executivo do Ministério da Agricultura,
o Irajá Lacerda, e ele falou a respeito do que o governo pretende a partir exatamente da identificação dessas propriedades que poderiam ter feito esta renegociação original. O governo estuda, inclusive, a possibilidade de criar um canal de comunicação, ou seja, um canal de denúncias, e a partir daí, por meio de tecnologia, com o uso de georreferenciamento e outras tecnologias cruzadas, vai ser possível a emissão de um laudo oficial planificado do governo, e com base nesse laudo, o produtor vai até a instituição financeira, entrega o laudo e comprova que a renegociação deveria ter sido feita lá no início de 2020, 2021 ou 2022, e o estoque da dívida não deveria estar da maneira como está. A gente separou um trechinho do que disse o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Irajá Lacerda. Vamos assistir. Estamos buscando entender se as instituições financeiras estão ou não cumprindo o Manual de Crédito Rural. Então, temos reclamações de práticas abusivas e estamos apurando os casos para que possamos chegar numa conclusão para que o Ministério possa tomar as medidas administrativas necessárias para coibir qualquer tipo de conduta. O que nós viemos buscar dentro desse GT da Secretaria Executiva, em conjunto com as ações que estão sendo iniciadas por parte dos parlamentares, é trazer a transparência, né, nessa renegociação, trazendo um equilíbrio, a segurança para todos os envolvidos na política agrícola de crédito rural, para que não se permita que seja praticado qualquer prática abusiva contra os produtores rurais que têm esse direito. Então, nós temos 1.400 municípios que se enquadram na medida provisória, mas nós temos aí mais 992 municípios que não se enquadram na medida provisória, mas também sofreram o evento climático. Quer dizer, mesmo aqueles produtores que estavam nos municípios que foram, sim, enquadrados na medida provisória, esses produtores, muitos deles, como eu expliquei anteriormente, também não foram beneficiados, exatamente porque o banco criou dificuldades na hora dessa renegociação. E a partir da emissão desse laudo oficial do governo, o produtor deve procurar a instituição financeira e exigir que se faça o recálculo a partir do contrato original. Como é que vai ser feito isso? O Ministério da Agricultura pretende e vai chamar o Banco Central, ou seja, a autoridade monetária, vai cobrar da instituição que sejam aplicadas as legislações existentes para que a instituição que cometeu a irregularidade ela seja punida e seja obrigada a refazer o contrato com o produtor rural. De efeito prático também aqui no Congresso Nacional, tanto as comissões de fiscalização e controle da Câmara quanto aqui do Senado Federal criarão grupos de trabalho para acompanhar a execução desses contratos. Contrato a contrato será acompanhado também com a participação do Tribunal de Contas da União, que vai fazer um esforço coletivo entre as duas comissões parlamentares e mais os técnicos do Tribunal de Contas da União para acompanhar os contratos que forem renegociados ou não, ou seja, as dificuldades, os gargalos que os produtores tiverem, que chegarão até o governo federal a partir desse canal de comunicação, ou seja, desse canal de denúncia que será aberto.